Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto sobre as 7 coisas perduráveis, ou seja, 7 coisas duradouras. Palavra descrita no livro de Isaías como texto base. A palavra perdurável significa duradouro, suscetível de durar muito, perpétuo, eterno, segundo o dicionário online da língua portuguesa. O homem busca por toda parte o preenchimento de si mesmo, quer através de novos lugares, quer por meio de novas atividades na política, social, econômica, enfim. Ele busca a posição, o desenvolvimento para si mesmo. Uma coisa é certa: todo mundo quer ser feliz. E não importa que seja no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, não importa onde ele estiver. Toda pessoa, todo ser humano, ele quer verdadeiramente ser feliz. Todos buscam essa felicidade. E a felicidade, portanto, é a meta de todos. Uma felicidade permanente, uma felicidade indestrutível e uma felicidade durável. Onde nós formos, nós vamos encontrar alguém em busca da felicidade em coisas perecíveis. Infelizmente, o homem, na maioria dos seres humanos, procura a felicidade no lugar errado, em coisas perecíveis. No entanto, vemos que todos sofrem do mesmo modo. Todas as pessoas têm as mesmas tristezas, as mesmas aflições, os mesmos desejos e as mesmas agonias. Por todos terem essas aflições, é que buscam essa felicidade, mas buscam em coisas triviais, em coisas não duradouras. Isso não tem exceção, isso acontece com todos nós. No entanto, nós somos desculpáveis. Nós somos desculpáveis, sim. Porque a maioria das pessoas não conhece os ensinamentos de Deus. A maioria das pessoas são criaturas de Deus. E a maior parte ignorantes com relação às coisas de Deus. A felicidade, irmãos, não é uma coisa passageira. Felicidade existe. E a felicidade é eterna. E deve ser buscada nas coisas não perenes, nas coisas que não se destroem. É preciso que o homem deixe de lado as coisas transitórias, pois todas as coisas que passam podem nos causar tristezas também. Muitas vezes, os homens conseguem muitas coisas nessa terra e julgam que por receberem tais coisas, foi Deus que lhe deu. E que isso era tudo o que Deus podia lhe dar. É de engano. Se nós somos filhos de Deus, é nosso direito
receber o que Ele tem de melhor. Com Ele, devemos cear. Uma mesa farta. E tudo que nós desejarmos, Ele nos dá espontaneamente. Mas uma coisa certa, para que a gente possa receber, é necessário também estar à disposição. Estar à disposição para receber. Para Deus não existem limites. Somos nós mesmos que o limitamos. Na busca dessa felicidade, que é duradoura, nós perdemos no que não é permanente. Nós perdemos aquilo que não é permanente. Que serve a felicidade que pode ser destruída? Para que ela serve? Para nada. Feliz hoje, triste amanhã. Que utilidade tem de sentir-se deliciado num deleite que vai desaparecer? E que serve a criação que dá prazer momentâneo? Se aquilo que a gente vai receber também vai ser destruído. Há muitos modos de buscar e atingir essa felicidade. O mundo está cheio de ofertas. Porém, irmãos, o fim, a meta, é a mesma para todos. Não importa a nacionalidade, não importa o meio social, não importa a atividade que você pratica. Buscar e atingir essa felicidade passageira é igual para todos. Mas para atingir uma felicidade duradoura, nós devemos deixar de lado todas as coisas transitórias e, olhando para nós mesmos, para o nosso interior, buscarmos Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Devemos praticar a vontade de Deus Pai. Se assim fizermos, nós estamos de posse de todas as coisas perduráveis. Coisas essas que nos trarão a felicidade duradoura. Portanto, irmãos, a felicidade está dentro de nós. Ela é a verdadeira felicidade. E quando achamos essa verdade, quando nos identificamos com ela, quando aceitamos a Cristo e sermos com Ele um só, e termos Ele em nosso coração, é que somos realmente felizes. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. E então saberemos distinguir as coisas perduráveis das não perduráveis. A Bíblia Sagrada nos fala de 7 coisas que são realmente perduráveis, que são duradouras: fortaleza, juízo, gozo, salvação, compaixão, aliança e luz. A primeira coisa pendurável enumerada é a fortaleza. Essa palavra nos diz que devemos confiar no Senhor. Uma confiança perpétua. Porque o Senhor Deus
é uma rocha eterna. Palavras escritas no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. Portanto, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza significa uma torre segura. Uma torre que protege seus habitantes do ataque dos inimigos. Deus nos protege e defende na hora da dificuldade. Ele nos protege de todos os lados, como uma fortaleza. Quando estamos fracos e não temos forças para lutar, nós podemos ainda correr para Deus. Ele é a nossa força. É uma força em nossa fraqueza. Nenhuma outra fortaleza é tão forte como nosso Deus. Nele, e somente nele, teremos segurança e proteção. Se o Senhor nos guardar, a cidade em vão vigia. Se Deus não nos guardar, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Palavras escritas no livro de Salmos, 127, versículo 1b. O Senhor pode nos proteger. Sim, Ele pode nos proteger. A palavra é clara e diz: vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. O Senhor no meio de ti, poderoso para te salvar. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Livro de Isaías, 59, versículo 1. O que ele prometeu também é poderoso para fazer. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 21. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos. Livro de Efésios 3:20. Essas são as promessas de Deus para aquele que crê em Cristo Jesus. O Senhor é nossa defesa, escudo protetor. O Deus eterno te seja por habitação. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és um escudo para mim. Livro de Salmos, capítulo 3, versículo 3. Circundá-lo-ás da tua benevolência como um escudo. Livro de Salmos, capítulo 5, versículo 12. O Senhor é nossa defesa. Livro de Salmos, capítulo 89, versículo 18. Confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Salmo 115, versículo 11. Habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Livro de Isaías, capítulo 33, versículo 16. Então, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso rochedo elevado. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte e libertador. Livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3.
Portanto, irmãos, o Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Confia nele. Ele será o seu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Só ele. Somente ele poderá ser sua rocha. Somente ele poderá ser a sua salvação. Somente ele poderá estar em sua defesa. Clama a Deus. Se tu és minha habitação forte, livra-me, Deus, das mãos do ímpio. Salmo 72, capítulo 71, versículo 2 ao 4. Deus é a torre forte. E a torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo. E o justo estará em alto retiro. Deus é a nossa proteção em ocasiões de perigo, um refúgio contra tempestades, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra um muro. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Portanto, irmãos, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que ponde por prova o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. O Senhor é o meu esconderijo. Sim, Ele é o nosso esconderijo. No dia da adversidade, Ele nos esconderá. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra, Senhor. Em ti eu me refugio. Palavras escritas nos livros de Salmo. A segunda coisa perdurável é o juízo. Sim, juízo. Na Bíblia Sagrada, a palavra juízo pode representar bom senso ou prudência, apreciação, lei ou julgamento, castigo divino, jurisdição divina ou ainda o tribunal da justiça. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Perguntas feitas no livro de Isaías, capítulo 33, 13. Porque o Deus a quem servimos é um fogo consumidor, consumidor de todo mal. Um Deus capaz de guerrear as nossas guerras e fazer de cada um de nós vencedores, vencedores em todas as coisas. Ele fará juízo, um juízo de nossas vidas. E como a própria Bíblia nos fala, somente estará livre de seu juízo
o que anda em justiça. Estará livre aquele que fala com retidão, o que rejeita o ganho de opressão e que esconde das suas mãos todo o presente. Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Então vai estar livre aquele que cometer violência, se recusar de cometer toda e qualquer violência nessa terra. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 15. Precisamos andar em justiça. Sim. Andar em justiça é reconhecer que Cristo Jesus foi o nosso substituto, lá no Calvário. Ali ele realizou a justiça divina a nosso favor. Precisamos andar em justiça. Sim. Arremessando para longe de nós todo ganho desonesto, toda espécie de suborno, rejeitando vantagens que oprimem nossos semelhantes, como explorar nossos ganhos, desrespeitando direitos alheios, relações ilegais, chantagem e outras coisas que prejudiquem nosso próximo. O suborno é ilegal. O suborno é contrário à vontade de Deus. O suborno cega as pessoas. Então nós devemos determinar a nossa bênção e andar em fidelidade com Deus. E assim estaremos isentos dos juízos de Deus. A terceira coisa perdurável é o gozo. O gozo. O gozo é um termo de referência. Ele faz referência à fruição, à alegria de espírito, ou mesmo a um sentimento de complacência, de prazer, ao possuir ou recordar algo agradável. Sim, esse é o gozo. Gozar é estar associado a desfrutar e a toda ação que causa felicidade, prazer, satisfação às pessoas. Então, gozar é estar associado a tudo isso, é desfrutar de tudo isso, é ter felicidade, ter prazer, estar satisfeito com aquilo que possuímos, com aquilo que temos. Para nós cristãos, o gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo. Sim. Pois é uma profunda alegria. Uma alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam sua fé em Deus. Entre o povo de Deus, há tempo de choro, há tempo de riso, há tempo de tristeza e há tempo de alegria. Quando nós estamos tristes, Deus também se entristece. Quando nos alegramos, o Pai também se alegra. Deus nos alegra com a sua presença.
Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, cânticos de alegria eterna, e essa alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 10. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é o Rei eterno. Palavra descrita no livro de Salmos, capítulo 98, versículo 4 ao 6. Tenha certeza de uma coisa: o nosso Deus guerreia por nós. Ele nos diz que em todo tempo Ele está atento e que não estamos sozinhos. Em todo tempo Ele está atento a cada lágrima que sai de nossos olhos. E ainda diz que enxugará toda ela. Que Deus, tão grande e maravilhoso, é o nosso Deus. Todos os remidos passam a andar em completa santidade e alegria eterna. Deus nos ama com amor incomparável. Nos ama do jeito que nós somos. Ele nunca nos rejeita. Ele cuida de nós. Quando parece que tudo vai desmoronar, que não existe mais saída, que parece que não vamos conseguir nos levantar, Ele estende as mãos e diz: vem, segure em minhas mãos, eu não vou te deixar cair, eu não vou te abandonar, deixa que eu cuide de você, entregue seus problemas a mim, esforçai-vos, não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa, Ele virá nos salvar. A quarta coisa pendurável é a salvação. Salvação. Jesus disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Palavra no livro de João, capítulo 11, 40, versículo 40. Todo justo viverá pela fé. Não estou ignorando todas essas coisas, mas o Senhor nunca nos deixará desamparado. O justo viverá pela fé. E fé é a firmeza do que Deus diz e não no que é aparente. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Palavra escrita no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Deus nos oferece a salvação. Uma salvação através de Cristo Jesus. As Escrituras nos ensinam que só há uma pessoa que pode salvar o pecador, e nenhum outro há salvação. Essa salvação significa que nós recebemos vida eterna se tivermos
uma relação pessoal com Deus. Isso quer dizer que te conheçam a ti, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, aquele que tu enviaste, Pai. Oh Deus, tu és Deus. Ele quer salvar todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Mas infelizmente, nem todos aceitarão ser salvos. Portanto, irmãos, só há um caminho para a salvação eterna. E não é um caminho fácil. Eu ouvi muitas pessoas falando que é um caminho fácil, mas não. Salvação não é um caminho fácil. A Bíblia cá nos diz: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que a encontram. Então o homem, quando ele tem uma porta estreita, uma porta larga, ele procura ir pela larga, porque ele não quer saber de estar apertado ou ter algum sacrifício. Mas aquele que nasceu de novo tem plena convicção que não poderá enfrentar os poderes dos inimigos por suas próprias forças. É preciso reconhecer que somos fracos. Sim, todo ser humano é fraco. Mas é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A perseverança dos salvos está garantida. Garantida não pelas forças humanas, mas pelo poder de Deus e também pelo seu amor. Um amor que não é um amor temporário, mas um amor permanente e eterno. Deus conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que somos pó, que somos como uma erva que nasce e logo perece, e que valemos menos que um sopro. Mas o seu amor por nós, o amor de Deus por nós, é a nossa esperança, é a nossa rocha. Somente em Deus espera silenciosa minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação. Ele é minha fortaleza. Não serei grandemente abalado. Palavras escritas no livro de Salmos, capítulo 62, versículos 1 e 2. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Deus é fiel. Nem um jota ou um tio cairá da sua palavra sem que tudo se cumpra, porque Ele mesmo vela pela sua palavra para cumprir, para cumprir. Sim. Ele diz que a sua igreja será guardada, virgem, imaculada. Palavras escritas no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A igreja vai estar guardada
para o dia das bodas, através de uma aliança feita com Cristo e as demais alianças feitas com os patriarcas. Com isso, hoje temos alguns direitos que não são passageiros, mas direitos eternos. Como salvos, devemos usufruir de tais direitos. Porém, o homem não usufrui seus direitos, pois cometemos o mesmo erro cometido pelo povo judeu. Não conhecem as Escrituras. O homem não conhece a palavra de Deus. Cristo Jesus nos deu a salvação. Para que isso acontecesse, ele derramou seu sangue por nós na cruz, lá na cruz do Calvário. Todos os acordos de Deus estão escritos na Bíblia. E são acordos nominais. São acordos intransferíveis. É chegado então o momento de identificar quais são esses nossos direitos. O que podemos esperar? Do que estamos assegurados para a nossa vida nesse contrato eterno? Como herdeiros, recebemos dons do nosso Pai. E esses dons são transmitidos a todas as gerações. São transmitidos para aqueles que realmente amam e temem a Deus. As alianças de Deus, as alianças que Deus fez com o homem, não foram feitas apenas para os homens do Velho Testamento. Não. Porque Cristo Jesus falou à mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas não terá mais sede se beber da água que Cristo nos dá. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Nenhuma de suas palavras cairá por terra. Salvo pelo Senhor, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Todas as pessoas que se arrependem e se voltam para Cristo, deseja que todas as pessoas à sua volta sejam salvas. É verdade, irmãos. Se você é um cristão e se voltou para Cristo, é desejo do seu coração que as pessoas à sua volta sejam salvas. A quinta coisa perdurável é a compaixão. Ter compaixão significa ter misericórdia. Sentir compaixão é ter pena. Deus é compassivo, cheio de graça, paciente
e grande em misericórdia e em verdade. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Sim, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Cristo Jesus, o Filho de Deus, Filho de Deus vivo, ele sentia compaixão. Ele sentia compaixão pelo sofrimento dos outros. Prova disso está quando ele chorou, quando viu seus amigos chorando no túmulo de Lázaro. Movido pela compaixão, pelo sofrimento dos outros, Jesus curou grandes multidões que vinham até ele, bem como indivíduos que buscavam a sua cura. Palavras descritas no livro de Mateus 14:14 e de Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41. Nós não podemos confundir compaixão com pena. Deus não tem pena de nós. Cristo Jesus não tem pena de nós. Ele abre o seu coração, ele se doa para que nós consigamos superar nossas dificuldades. Superando nossas dificuldades nessa terra e possamos alcançar a vida eterna ao lado dele. Mas para isso é preciso que nós o aceitamos. O aceitar para receber tão grande amor. Seus ouvidos e seus olhos estão voltados para nós. Ele está esperando um pedido de socorro para que ele possa agir em nosso favor, para que ele possa solucionar os nossos problemas. Então, irmãos, precisamos estar dispostos a nos abrir com Ele, com Cristo Jesus, para receber sua graça e a sua misericórdia. Portanto, Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Nós podemos ver Deus sempre usando da sua bondade após o seu juízo. Porém, irmãos, se nós desprezamos a sua bondade, estaremos sujeitos a um juízo horrível, a um juízo terrível. Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Mas o desprezo para com a sua bondade levará o homem a conhecer sua ira. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5 ao 5. Deus é bom, mas também é severo. Quem não permanecer na sua bondade, com toda certeza será cortado. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. A sexta coisa perdurável é a aliança. A aliança é um acordo entre pessoas. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto eterno, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 3. Deus fez uma aliança com o noivo Cristo Jesus. Se a garantia dessa aliança, se a garantia para a vida eterna estivesse em nossa própria perseverança,
com toda certeza nós já estaríamos reprovados em Adão. Foi pela obediência de Jesus e as firmes promessas de Deus feitas a ele é que a sua noiva, que é a sua igreja, será guardada virgem, imaculada. Palavra descrita no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Guardada para os dias das bodas, o dia do casamento. Através dessa aliança feita com Cristo e as demais alianças feitas com os patriarcas, temos alguns direitos. Sim, temos direitos. Direitos que não são passageiros, mas direitos que são eternos. Como salvos, podemos usufruir de tais direitos. Porém, o ser humano não usufrui seus direitos, pois comete os mesmos erros cometidos pelo povo judeu. Não conhecem as Escrituras. Cristo Jesus nos deu a salvação. Para isso ele derramou seu sangue por nós na cruz, lá na cruz do Calvário. E todos os acordos de Deus que estão escritos na Bíblia são nominais e intransferíveis. Portanto, irmãos, é chegado o momento de identificar quais são esses direitos. O que podemos usufruir estamos assegurados para a nossa vida. Uma vida realizada e assegurada no contrato eterno feito por Deus. Somos herdeiros. E como herdeiros recebemos dons vindos do Pai. E esses dons são transmitidos a todas as gerações, mas somente para aqueles que realmente ama e teme a Deus. As alianças de Deus não foram feitas apenas para os homens do Velho Testamento. Não. Porque Cristo Jesus falou à mulher samaritana: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Cristo nos dá, esses jamais terão sedes. A sétima coisa perdurável é a luz. A luz está diretamente associada à vida de Cristo Jesus. Enquanto ele esteve nessa terra, ele foi a luz, uma luz para a sociedade que estava em trevas. Nós, os cristãos, também devemos fazer a diferença onde estamos vivendo, agindo de modo diferenciado com as pessoas que nos odeiam. Cristo Jesus é a luz eterna, a luz perpétua. E você pode ter certeza, os dias de luto findarão. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19. Cristo Jesus é o sol da justiça, o sol que produzirá em nós sede, uma sede para a salvação, uma sede para a obediência,
obediência à palavra de Deus. Ele verdadeiramente é a luz que nos guia, é a luz que nos fortalece. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa luz, nosso escudo. E o Senhor com certeza dará graça e glória. Ele não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ele não retirará bem algum daqueles que andam na sua luz. Essa luz jamais se apagará. Ela permanecerá por toda a eternidade. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, uma luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 20. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas casas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Palavra descrita no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Irmãos, neste ano é meu desejo de todo o coração, que todos mesmos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de posição social, todos possam olhar para Cristo e se firmar em coisas perenes e não se firmar em coisas passageiras. Por quê? Se nós nos firmarmos em coisas perenes, estaremos firmes naqueles que podem nos garantir a vida eterna ao lado de nosso Deus. Que todos sem exceção, possam olhar e se doar a Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus.